Obrigado a todos, a todas que estão aí presentes. Bom, primeiramente, né, eu agradeço ao professor Aldo por mais essa oportunidade de estar aqui apresentando um pouco sobre a minha pesquisa. Como já falado, né, então eu faço um trabalho de filosofia comparada, tendo como objeto de pesquisa, da minha pesquisa, o sábio, né, em Epiteto e em Lao Tse. Quando eu fui convidado para fazer essa pesquisa, né, fazer essa fala nesse seminário, ou melhor, eu optei por enfatizar um aspecto da minha pesquisa que trata da filosofia de Lao Tse. Né? A razão para essa escolha, ela se deve ao fato de que o Dao De Jing, o livro escrito por Lao Tse, ocupa um lugar central na história do pensamento. Ele foi traduzido por mais de 250 idiomas diferentes. Mas é um texto, é um livro, um filósofo que ainda permanece às margens da pesquisa de filosofia no cenário acadêmico brasileiro. Então eu pensei em fazer um pensamento introdutório aí para apresentar um pouco desse filósofo que pouco é estudado, né? O Dao De Jing, ele é uma obra considerada curta para os parâmetros dos escritos da sua época. O livro é composto por aproximadamente 5.000 ideogramas. Entretanto, é essa característica aparentemente diminuta que se concentra a sua riqueza. O pensamento de Lao Tse ele tem sido estudado no Ocidente e no Oriente, né, primeiramente, mas os temas propostos por ele ainda não se esgotaram. Isso se deve a uma dimensão caleidoscópica, né, da obra escrita por ele, que tateia aí temas como metafísica, ética, política e até mesmo táticas militares. O objetivo, então, da minha fala hoje não é esgotar a filosofia proposta por Lao Tse, até porque isso não seria possível, mas sim de apresentar introdutoriamente alguns dos elementos centrais de sua obra. Nesse sentido, eu vou guiar minha fala hoje a partir de 5 eixos fundamentais para aqueles que desejarem se aventurar na leitura do Dao De Jing. Esses 5 eixos são o Dao, o Dan, ou a virtude, Ziran, ou naturalidade, Wu Wei, ou não ação, e o Shanran, ou homem sábio, o sábio daoísta. Eu também tentei, né, acho que aí eu sou solidário à Raquel, eu tentei também fazer uns slides aqui, mas não estava ficando legal, então eu optei por não trazer nada pela metade, assim, nada que não tivesse ficado muito legal. Então, vou ficar com o meu texto mesmo. Então, vamos aqui ao primeiro eixo, né, da minha fala, o Dao. O Dao é certamente o conceito mais importante na obra de Lao Tse. O ideograma correspondente à palavra Dao tem múltiplos significados na língua chinesa. Como substantivo, Dao pode se referir a palavras como caminho, passagem e estrada. Mas ele também assume significados mais abstratos, como de princípio, verdade e realidade. Já como verbo, Dao assume o significado de falar. No Dao De Jing, o Dao representa o princípio essencial, eterno e imutável que origina o mundo fenomênico. É importante destacar que esse termo não é uma criação de Lao Tse. A palavra Dao já era utilizada em outros textos filosóficos chineses. Confúcio, por exemplo, utilizava o ideograma Dao para se referir ao princípio ético-social que guia todas as ações do ser humano, no sentido de conduzi-lo rumo ao aprimoramento de si e da sociedade como um todo. A inovação proposta por Lao Tse envolve a interpretação do Dao a partir de uma dimensão cósmica e universal que extrapola os limites da esfera humana. Nesse sentido, o Dao passa a ser concebido como o princípio da criação do universo, possuindo 2 aspectos, que são a transcendência e a imanência, que também podem ser traduzidos pelo binômio vazio e existência, em que vazio é o próprio Dao e a existência representa a sua manifestação no mundo a partir da suprema virtude, Da, que discutiremos a seguir. Lao Tse expressa a relação entre essas 2 dimensões do Dao já no primeiro capítulo do Dao De Jing, quando ele diz que o vazio é o princípio do céu e da terra, a existência é a mãe de todos os seres. Portanto, no constante vazio, sem desejo, se contempla o mistério. Na constante existência, com desejo, se contemplam os vestígios. Embora com nomes distintos,
Ambos se originam do mesmo princípio. Mistério pleno de mistérios, portal de todos os prodígios. O vazio para Lao Tse não deve ser confundido como um mero espaço cuja vacuidade se dá pela falta de predicados. Pelo contrário, no Dao De Jing, o vazio é concebido como uma fonte inesgotável de criatividade. Isto é, a vacuidade adquire aqui uma interpretação positiva, pois é justamente por não conter nada, isto é, por constituir-se como não ser, é que o vazio pode abarcar tudo, tornando-se uma potência vital infinita e ilimitada. Wei Tze-tian destaca que a compreensão do não ser, em Lao Tse, é absolutamente nova e radical no pensamento chinês. Ele diz que, enquanto as demais escolas do pensamento chinesas concebiam o não ser como falta de alguma coisa, Lao Tse não só deu um caráter positivo a esse conceito, como também o transformou em um princípio básico de sua filosofia. Segundo Homer Dubs, a proposta de solução para o problema da criação do mundo a partir do não ser, apresentada por Lao Tse, é nova até mesmo para o pensamento ocidental, pois o que temos com Lao Tse é a apresentação da perspectiva de um universo surgindo a partir do nada, em que a não existência não assume caráter negativo. Pelo contrário, a existência só se faz possível a partir do não ser. Dubs complementa dizendo que, com o daoísmo, podemos observar um sistema metafísico completamente diferente de qualquer proposta surgida no Ocidente, porque ele não se inicia a partir de uma perspectiva materialista ou idealista, mas sim por um tripé formado por uma lei natural, o Dao, pela não existência e, por fim, pela existência, categorias fundamentais para a construção da noção de realidade para o pensamento daoísta. A perspectiva cosmogônica proposta por Lao Tse, em que compreende essa relação entre vazio e existência, não ser e ser, fica evidente no capítulo 42 do Dao De Jing, quando é dito que o Dao gera a unidade gera o par gera a tríade gera todos os seres. Aqui, o Dao, em seu aspecto vazio, incondicionado, dá origem à existência. Não se trata ainda da manifestação do Dao no mundo fenomênico, mas sim da ideia de existência como unidade, isto é, como princípio que congrega a energia vital que originará o mundo imanente. Em seguida, a unidade passa a manifestar as polaridades que a constituem. E, nesse momento, aquilo que é uno gera o par, cuja representação se dá no Dao De Jing pela dupla céu e terra. Depois disso, temos a tríade, que surge da relação harmoniosa entre céu e a terra, e que tem como resultado a geração daquilo que Lao Tse chama de 10.000 coisas, que representa tudo aquilo que existe no universo. O Dao é a própria existência, mas ele não se limita a existir, pois em seu aspecto transcendente ele é vazio, não ser, o princípio que gera sem ser gerado. O Dao é também aquilo que serve de fundamento para a ação humana, pois, de acordo com Lao Tse, o sábio é iluminado exatamente porque ele é capaz de compreender a sua própria natureza e agir em acordo com ela, ou seja, ele age em harmonia com o Dao. Passo agora para o segundo eixo, né, Zi, ou a Suprema Virtude. No título de sua obra, Dao De Jing, vemos Lao Tse expressar dois conceitos que estruturam a sua filosofia, o Dao, que acabamos de discutir, e o Zi. A tradução mais usual do ideograma Zi é de virtude. Entretanto, esse ideograma também tem relação com termos como ética, moralidade, bondade, e ainda pode representar a noção de atributo ou característica específica de um ente. Giorgio Sinedino, na sua tradução do Dao De Jing, faz uma extensa nota sobre o tema da virtude em Lao Tse. Nela, Sinedino explica que, no chinês, a virtude é compreendida como um tipo de índole que se obtém. Ele complementa discutindo a história das ideias da China, que o conceito de virtude foi sendo construído cada vez mais atrelado à noção de aprendizado ou estudo, nas escolas que se formaram em torno dos primeiros mestres, ou homens sábios dentro da cultura chinesa. Dentre eles estão Confúcio, Mozi e o próprio Lao Tse. É nesse período, de Sinedino, que Lao Tse propõe a distinção entre uma suprema virtude, uma virtude suprema, em relação a um grupo de características que
que seriam consideradas virtuosas, como humanidade, justiça ou senso de dever, por exemplo. Sinedino complementa dizendo que a virtude de Lao Tse mantém um paralelismo com a ideia transcendente do Dao, o que parece ser também mais uma inovação do daoísmo. Wen Ziqian afirma que, em Lao Tse, a virtude é entendida como a maneira como o Dao emana as 10.000 coisas, ou seja, tudo aquilo que existe. Assim, se aceitamos que o Dao é aquilo que tudo compreende, a virtude articula-se como a sua manifestação em fenômenos específicos, ou seja, o Zhe constitui-se na dimensão imanente do Dao. Lao Tse representa essa relação entre vazio e existência, transcendência e imanência, Dao e Zhe, ao dizer no capítulo 40 do Dao De Jing, que todos os seres emergem da existência, mas que a existência mesma surge do vazio. A virtude daoísta, como observa Karen Lei, é muito mais um princípio de individuação do que uma noção que abarca um conjunto de comportamentos virtuosos, como a ideia de coragem ou justiça. O Zhe, ou a virtude, em Lao Tse, é um conceito que está ligado à ideia de eficácia e especificidade, isto é, cada criatura, cada fenômeno que existe no mundo detém dentro de si um traço distintivo advindo da dimensão transcendente do Dao. Esse traço distintivo é, precisamente, a sua natureza individual, aquilo que cada ente possui dentro de si como potência para o desenvolvimento no mundo fenomênico. Assim, no contexto do pensamento de Lao Tse, entendemos que, se o Dao é o princípio que origina o mundo, é pela virtude que esses fenômenos se desenvolvem. No capítulo 51 do Dao De Jing, o capítulo 51 do Dao De Jing apresenta essa relação da seguinte maneira: o Dao gera, a virtude cultiva, a matéria forma e as condições realizam. Todos respeitam o Dao e estimam a virtude. O Dao é respeitável e a virtude é estimada, por não intervirem na constância natural. Por isso, o Dao gera, a virtude cultiva, e ambos concedem crescimento e nutrição, desenvolvimento e maturação, sustento e proteção. Segundo Karen Lei, o Dao é o contexto condicionante que molda os indivíduos e eventos, enquanto o Zhe, a virtude, corresponde ao elemento distintivo de cada um desses fenômenos que existem. A relação entre Dao e Zhe deve ser compreendida a partir da harmonia existente entre essas duas dimensões. Afinal, tudo aquilo que é gerado pelo Dao é dotado de potência para se desenvolver, até o limite de sua própria natureza. Dito isso, passo para o terceiro eixo, Ziran, ou naturalidade. Ziran é comumente traduzido como natureza, naturalidade ou espontaneidade. Esse conceito representa o modo de ação do próprio Dao, e por isso dialoga com todos os aspectos da obra de Lao Tse. O capítulo 25 do Dao De Jing apresenta um dos trechos mais relevantes sobre a noção de Ziran e o seu impacto na filosofia daoísta. Lao Tse diz o seguinte: o homem segue a terra segue o céu segue o Dao, e o Dao segue a sua própria natureza. A última frase desse trecho, o Dao segue a sua própria natureza, é representada pelos ideogramas Dao, Fa, Ziran, em que, nessa frase, é pertinente notar que o ideograma Fa significa mais que o verbo seguir. Fa tem como seu significado mais proeminente a noção de lei, regra ou modelo. Assim, sob um olhar cosmológico na filosofia de Lao Tse, Ziran, a naturalidade e a espontaneidade do Dao, é a norma que define o modo de ser do próprio universo, do próprio Dao. Por isso, para Chen Guoyin, entender Ziran como um termo que faz referência exclusivamente ao mundo natural é um erro, uma vez que esse conceito descreve o Dao como o princípio fundante do mundo sensível, mas não se limita a ele. Ainda de acordo com Chen Guoyin, Ziran pode ser lido como uma expressão que, traduzindo na língua portuguesa, se aproximaria do seguinte termo: aquilo que é o que é em si mesmo. De acordo com Lao Tse, a natureza de tudo aquilo que existe
está enraizada no próprio Dao. Portanto, viver de acordo com o Dao é viver de acordo com a sua própria natureza. Não devemos, entretanto, considerar a ideia de Zeran como um padrão pré-estabelecido que uniformiza todas as entidades e fenômenos do universo. Como já dissemos, o Dao tem como um de seus atributos a sua dimensão transcendente, representada pelo vazio. É por causa dessa característica que o Dao nunca se preenche, nunca se limita, nunca se esgota. E nessa condição ele pode conter tudo sem ser contido ou delimitado por nenhuma de suas criações. Assim, o Dao dá origem aos múltiplos fenômenos e entidades que existem no universo e, ao invés de ser interpretado como um padrão único sobre o qual devemos nos alinhar, ele comporta as diversas naturezas da existência, pois elas são ramificações de sua própria natureza originária. Por isso, Chen Guin entende que, para Lao Tse, todas as coisas devem se desenvolver em acordo com as suas condições particulares, e o progresso em direção à efetivação de suas potencialidades deve ocorrer naturalmente, isto é, sem nenhum impedimento artificial, originado por uma causa externa. Portanto, para Chen Guin, Ziran é um processo de atualização das potencialidades de um ente específico que ocorre sem a existência de nenhuma força coercitiva. É por essa característica de abrangência e de não interferência que Lao Tse afirma no capítulo 51 que o Dao é respeitado e que a virtude é estimada. Nesse sentido, a ideia de Ziran aproxima-se de outro conceito fundamental para Lao Tse. Esse conceito é chamado de não-ação, ou Wu-Wei. Ziran e Wu-Wei, ou seja, naturalidade e não-ação, são conceitos interdependentes no pensamento de Lao Tse. Eles sustentam, como comenta Chen Guin, o modo pelo qual o Dao e o sábio operam. Atuar pela não-ação é a forma encontrada pelo sábio para agir em acordo com a natureza. Mas que natureza seria essa? A própria natureza espontânea do Dao. Bom, aqui nós podemos já passar para o quarto eixo da minha fala, Wu-Wei ou não-ação. Vamos lá. Se Ziran é o modo pelo qual o Dao exerce a sua atividade e coloca-se como modelo para as 10.000 coisas, então é pelo Wu-Wei que o sábio incorpora a natureza do Dao e a reflete em suas ações no mundo. De fato, Ziran e Wu-Wei são os conceitos que formam a estrutura da ética naturalista daoísta, em que Ziran se apresenta como um princípio cosmológico que define como a natureza criativa do Dao opera, enquanto Wu-Wei representa a forma como o sábio reflete a naturalidade ou a espontaneidade de Ziran em sua expressão individual e social. Ainda sobre essa relação, Chen Guin diz o seguinte, o termo Ziran significa o curso natural dos fenômenos do mundo, enquanto Wu-Wei representa a maneira de descrever essa naturalidade dentro da conduta humana. Essas duas palavras, no entanto, se referem a um mesmo conceito. Mas o que significa Wu-Wei, né? Qual é essa tradução? Bom, esse conceito pode ser traduzido como inação, como ação não assertiva, como não ação. Vamos utilizar nesse trabalho, né, o termo não ação, já que ele é a tradução literal dos ideogramas Wu, que significa não, não possuir ou falta de, e Wei, ação. Bom, o conceito por trás da não ação não é sinônimo de inação, portanto, não pressupõe uma certa passividade em relação ao horizonte de experiências vivenciado pelo adepto da filosofia daoísta. A não ação implica um modo de atuação não convencional diante do mundo fenomênico, em que aquele que é sábio vivencia a partir de um ponto de vista em que o respeito à natureza interna de cada fenômeno coloca-se como elemento definidor da ação que ele irá tomar. Ou seja, a ideia de não interferência ou de não assertividade são algumas das tentativas para representar, né, como esse conceito de não ação opera dentro do pensamento daoísta. Para Lao Tse, Wu-Wei é um conceito que se opõe à ideia de Yu-Wei,
que traduzimos como ação forçosa, ou seja, aquela ação que tem a intenção de atingir um objetivo específico, ou seja, que não está em harmonia com o Dao. De acordo com Edward Slingerland, Wu Wei refere-se à forma como conduzimos uma ação espontaneamente, ou seja, de maneira natural, como, por exemplo, como o nosso nariz responde a um odor. Isso, no entanto, não significa dizer que esse tipo de ação ocorre automaticamente, apenas de forma fisiológica e sem o papel de nossa consciência. Pelo contrário, a noção de Wu Wei não é meramente a de uma ação instintiva, mas envolve um certo nível de consciência por parte daquele que executa o ato. Agir pelo Wu Wei diz respeito a cultivar um estado mental vazio, incondicionado, pois só assim é possível ao daoísta reagir de forma natural às situações que se colocam diante dele. Slingerland destaca ainda que a espontaneidade do ato executado a partir da não ação representa a pura objetividade daquilo que é realizado, uma vez que a mente não se volta para desígnios subjetivos. Ao contrário, se adapta à natureza daquilo que é demandado a ela. Isso significa que a não ação, que tem o Dao como modelo, não é cerceada pelas expectativas intelectuais, emocionais ou ideológicas do ser humano, mas é puro ato em acordo com a natureza. Assim, a compreensão correta do que a não ação representa para Lao Tzu é fundamental para entender toda a filosofia daoísta, uma vez que esse conceito não deve ser interpretado nem pela via da anulação completa do agente, nem pela afirmação da vontade do agente sobre a natureza. Além disso, devemos enfatizar que o conceito de Wu Wei não pode ser confundido com uma habilidade a ser desenvolvida para ser aplicada em situações específicas. A não ação não é uma ferramenta para a solução de problemas pontuais. Trata-se de uma disposição que impacta de maneira permanente e total aquele que realizou o estado de sabedoria de forma integral, não havendo, portanto, mais espaço para ações forçosas, ou seja, aquelas ações motivadas pela ignorância em relação ao Dao. Alcançar o estado de Wu Wei, entretanto, demanda empenho em um processo progressivo de abandono dos hábitos que levam os seres humanos a executarem ações forçosas. Nesse sentido, o daoísta busca desvencilhar-se da doutrinação moral estabelecida pela sociedade, dos jogos políticos, das demais atividades que geram desejos desmedidos nos seres humanos, em prol do autocultivo da virtude, a fim de conquistar a iluminação sutil. Aquele que busca avançar no estudo da filosofia daoísta deve estar disposto a reestruturar a sua cosmovisão com o objetivo de superar todos os elementos que levam a uma interpretação dualista dos fenômenos do mundo. Nesse sentido, o daoísmo é uma filosofia de reconciliação, já que ele busca interpretar aquilo que consideramos oposições como dois aspectos de uma realidade amparada por um princípio supremo, o Dao. Aquele que permanece exercendo o seu papel no mundo a partir de comparações não naturais, isto é, artificiais, afasta-se de sua própria natureza e, consequentemente, do Dao. Por outro lado, o sábio daoísta direciona os seus atos sempre em busca de uma relação harmoniosa com a natureza, respeitando seus próprios atributos e não interferindo na natureza daquilo que não faz parte dele. São esses os princípios que definem o que Lao Tzu chama de Wu Wei, não ação, isto é, o exercício da vontade de agir sempre em acordo com o Dao. Por fim, chegou ao quinto eixo, né, da minha fala, que vai tratar agora do Shanran, ou sábio daoísta. O Shanran, o sábio daoísta, é o personagem central da obra de Lao Tzu. É ele quem operacionaliza os elementos apresentados pelo Dao De Jing, com o intuito de restabelecer a harmonia com o Dao e assim beneficiar a todos os seres. De acordo com Thomas Michael, em seu livro In the Shadows of the Dao, Lao Tzu, the Sage in the Dao De Jing, o texto escrito por Lao Tzu pode ser entendido como um drama cósmico que se apresenta em 3 atos. O primeiro deles é o que Michael chama de harmonia de primeira ordem, e ocorre quando o Dao, desdobrando-se cosmologicamente, passa a dar origem às 10.000 coisas. E nessa ocasião, todos os seres estão em perfeita harmonia com o Dao.
Em seguida, no segundo ato, ou melhor, em seguida, temos no segundo ato o momento que marca o fim da relação entre o ser humano e o seu princípio criador, ou seja, ocorre a cisão entre a humanidade e a natureza. É aqui que as distinções artificiais, pautadas pelas ações forçosas, são levadas adiante pelo homem e resultam em problemas sociais, como a guerra, a fome, a tirania, a injustiça econômica e a desigualdade social. Essa percepção de instabilidade, causada pela tentativa de se estabelecer um ordenamento que não seja a própria naturalidade do Tao, perpassa todo o Tao Te Ching. Trazemos aqui uma passagem do capítulo 57, para ilustrar as consequências desastrosas da ação forçosa nos seres humanos. Nesse trecho, Lao Tse diz que quanto mais interdições no mundo, mais pobre será o povo. Quanto mais armas afiadas, mais a desordem crescerá nas famílias e nos reinos. Quanto mais artifícios engenhosos, mais haverá irregularidades. Quanto mais leis e decretos estabelecidos, mais haverá criminosos. Então, diante dessa ruptura, Lao Tse propõe um movimento de reconciliação na relação entre o ser humano e a natureza, a partir do reconhecimento da necessidade de retorno ao Tao. Esse estágio é o terceiro ato, que Thomas Michael chama de harmonia de segunda ordem. E é marcado pelo momento em que o sábio Shanran surge como um ator decisivo para que a relação entre o Tao e a humanidade seja restabelecida. Caso contrário, a humanidade continuará progredindo para um estado de injustiça, insegurança e morte. Tendo em mente o que foi apresentado por Thomas Michael, podemos afirmar que o sábio, então, é uma das figuras realmente centrais no Tao Te Ching, pois ele é o personagem que incorpora o Tao em suas ações e atua em harmonia com esse princípio, expressando a sua virtude, Zhan, no mundo. Isso fica claro ao compararmos diversas traduções do Tao Te Ching. Isso fica claro quando comparamos diversas traduções do Tao Te Ching, pois podemos observar que o termo sábio aparece explicitamente em pelo menos 22 capítulos da obra. Mas a sua figura perpassa todo o texto, né, por meio de diversos epítetos ou indicações ainda que indiretas sobre o modo correto de se agir de acordo com a natureza. O sábio, como observa Giorgio Cinedino, é um personagem que remonta a tradições imemoriais da cultura chinesa e representa uma espécie de herói, inclusive com características civilizatórias, sendo considerado uma espécie de mediador do conhecimento capaz de organizar a sociedade tal qual ela é. Dessa forma, o sábio, sendo aquele que incorpora o Tao em todos os seus atos, é a representação humana da emanação dessa norma natural e, portanto, eleva-se à categoria de modelo tanto moral quanto intelectual e político para a sociedade. Mas, para Lao Tse, o sábio não é apenas o arquétipo do governante político perfeito, pois, como nota He Shanggong, um comentador antigo do Tao Te Ching, o sábio deve ser capaz de governar tanto o seu reino quanto a si mesmo. A abordagem proposta por He Shanggong nos apresenta uma imagem do sábio relacionada a uma dimensão ética e psíquica individual, e dessa forma, mais próxima de outras tradições que também propõem a construção de um conjunto de características consideradas vitais para aquele que se define como sábio. O que He Shanggong faz é transitar do modelo do sábio que governa um povo para o caráter do autocultivo da sabedoria. Essa perspectiva é uma das várias possibilidades para a interpretação da imagem e do modo de ação do Shanran na obra de Lao Tse. O Shanran, ele deve agir pela não ação, Wu Wei, e, a partir disso, conservar um modo de vida simples e sereno. Para Lao Tse, não ação é sinônimo de Ziran, naturalidade ou espontaneidade. E Ziran, como já vimos, é o modo pelo qual o Tao gera o mundo. Assim, se o sábio é aquele que emula em todos os seus atos a naturalidade do Tao, isso só ocorre porque, como já falamos, a partir da relação entre o princípio cósmico transcendente e a sua manifestação no mundo imanente, ou seja, pelo equilíbrio entre o Tao e o Dan, entre o vazio e a existência. Para atingir essa finalidade,
O primeiro ponto a ser mencionado é a perspectiva não dualista do pensamento de Lao Tse. O Dao, em seu aspecto transcendente e imanente, é aquilo que abarca todos os fenômenos sobre os quais podemos ou não ter conhecimento. E, assim, Lao Tse considera que todas as distinções e juízos de valor que realizamos são artificiais. Essa ideia é introduzida logo no capítulo 2 do Dao De Jing, quando é dito que, a partir da definição da noção do que é belo ou do que é bom, é que se originam também as suas contrapartes, o feio ou o mal. Dessa forma, o pensamento daoísta tem como base não o engendramento de oposições, mas a sua inerente complementaridade. A busca pela superação das oposições como fundamento de uma moralidade natural é evidenciada no capítulo 5 do Dao De Jing, em que Lao Tse diz que o céu e a terra não são benevolentes, consideram todos os seres como cães de palha. O sábio não é benevolente, considera todos os seres como cães de palha. Aqui percebemos que o que está em jogo na ética daoísta não é uma construção social de moralidade, mas a busca por uma vida amparada no próprio modo de atuação do Dao. A natureza do Dao é a de beneficiar todos os seres, e nesse sentido, o sábio também não deve estabelecer qualquer distinção amparada em princípios normativos que são estruturados por meio de qualquer razão social. No capítulo 2 do Dao De Jing, vemos que o aspecto inclusivo do Dao se reverte na percepção da complementaridade entre as oposições, pois as determinações conceituais dualistas criadas pelo pensamento discursivo ou por normas sociais tomam como referência fenômenos que fazem parte de uma ordem superior. Essa complementaridade é traduzida nas ideias de simplicidade e moderação, que são os princípios orientadores do modo de vida do sábio daoísta. Por isso, Lao Tse diz no capítulo 49 que o sábio, agindo no mundo através da moderação, é capaz de conciliar os corações, isto é, beneficiar a todos e equalizar aquilo que está em desarmonia. Ainda no capítulo 49, encontramos outra característica marcante do Shanran, que é a compaixão por tudo aquilo que é criado pelo Dao. Um trecho desse capítulo diz: o sábio não tem um coração vulgar, seu coração é de todos. Sou bondoso com o bondoso, sou bondoso com o não bondoso. Aqui, Lao Tse destaca a amplitude do amor nutrido pelo sábio às 10.000 coisas. Entendimento semelhante encontrado no capítulo 8 do Dao De Jing, quando vemos Lao Tse afirmar que a suprema bondade, que representa a benevolência do Dao, é análoga à água. Pois, assim como a água do rio segue o seu curso e beneficia todos os seus afluentes, sem distinguir aquele que é melhor ou pior, o Dao também ama e beneficia todos os seres, sem fazer distinção entre eles. Outro aspecto pertinente a ser destacado em relação à similaridade do modo de vida do sábio com o Dao é a humildade. Assim como o Dao, o sábio não tem interesse em parecer virtuoso ou se colocar acima de seus semelhantes. Pelo contrário, como vemos no capítulo 7 do Dao De Jing, o Shanran, o sábio, deve misturar-se com o pó do mundo, isto é, ele não só não se retira do convívio com seus semelhantes, tornando-se um eremita, como ele também não deseja se colocar em uma posição de destaque social. A moderação, o amor e a humildade formam uma tríade de virtudes que Lao Tse utiliza para representar o sábio. E, apesar da evidente importância dessas qualidades, elas são agrupadas uma única vez ao longo do Dao De Jing, momento em que são nomeadas pela doutrina daoísta de os 3 tesouros. Assim, encontramos no capítulo 67 do Dao De Jing o seguinte: possuo três tesouros para guardar e proteger. O primeiro é o amor, o segundo é a moderação, e o terceiro é não ousar ser o primeiro. Sendo amoroso, é possível ser corajoso. Sendo moderado, é possível ser generoso. Não ousando ser o primeiro, é possível ser o líder. Por meio dos 3 tesouros, Lao Tse condensa os aspectos fundamentais da sua doutrina, e isso reflete diretamente na construção da imagem do sábio daoísta. Amor, moderação e humildade encontram sua sustentação em conceitos como Wu Wei e Zeran, 2 noções elementares apresentadas no Dao De Jing. É a partir da compreensão do conceito filosófico e prático de Wu Wei e Zeran
que o sábio é capaz de estabelecer um modo de vida pautado no controle de seus desejos, com a finalidade de evitar excessos ou austeridades, além de sustentar uma perspectiva de complementaridade das oposições, superando os conflitos artificiais que são causados por aqueles que não estão em harmonia com as suas próprias naturezas. Bom, é isso, pessoal. Eu tentei aqui apresentar realmente um pouco da minha pesquisa sobre o Lao Tzu, né? E, enfim, os elementos aí fundamentais para aqueles que vão iniciar a leitura nessa obra. Então, muito obrigado.